a chegada na universidade em plena ditadura? Mas eu repara, pior do que isso, é que eu cheguei na universidade com o AI-5, né? Quer dizer, 68 foi o AI-5, eu cheguei em 69, uma dureza. Nós tivemos, depois que Navarro saiu, Edivaldo aqueceu, e nós tivemos um curso de preparação para professores para ginásios polivalentes, do PREMEM. E este curso, as salas de aula eram assim, infiltradas de pessoal de polícia, mas não sei o quê. A gente tinha que segurar os meninos, porque os meninos não têm muito juízo na cabeça. Então, pelo amor de Deus, não fica dizendo isso, porque eu não sei o que é que vão fazer de você, né? Mas a gente orientava, o curso do PREMEM foi orientado com muito cuidado, porque havia espaços para você preencher, está entendendo? Havia. Se a gente soubesse encontrar, havia espaços, porque eles não sabiam tudo muito bem, não. Quando era uma coisa maior, isso aí eles sabiam. Mas essa coisa assim mais de ideologia, de discussão, assim, de ideias, não sei o quê, isso eles não entendiam muito, não. E alguns até no fundo tinham também um pouco aquelas ideias, compreendeu? Então, a gente se sentia desconfortável, não tanto pelo que estava acontecendo na faculdade, mas pelo que estava acontecendo com meus amigos, com nossos irmãos, com o povo todo que estava na clandestinidade e que estava sendo morto. Eu conheço gente que morreu mesmo e tudo isso. Era uma tristeza e um desconforto muito grande. Agora, por exemplo, os professores mais velhos, não sei dizer bem qual era a posição deles enquanto, quer dizer, eles não se colocavam muito, mas você tinha, no meu departamento, você tinha um doutor Rogério, que se colocava sempre, toda a vida o doutor Rogério se colocou, dizendo o que é que ele achava, dizia com muita clareza o que ele achava. Nós tínhamos o doutor Rogério, Silvestre, uma porção de gente, não vou dizer o nome que nem todo mundo conhece, mas uma porção de gente que estava fazendo questão e discutindo princípios, não concordando com certos projetos que davam mais apoio às questões que estavam sendo colocadas por eles, está entendendo? A gente não concordava, votava contra, às vezes a gente ganhava, às vezes a gente perdia, mas era uma luta constante. Na verdade, estar dentro de eu acho que aí em qualquer lugar naquela época era um problema muito grande. E como eram as relações institucionais na universidade? Quer dizer, a ideia de dizer nomes é ótimo, porque aí, mesmo quem não conhece, a gente vai fazendo links, né, com esses nomes. Como é que acontecia? Quer dizer, como é que era a relação com a professora Leda na direção, com o professor Roberto na reitoria, depois, quer dizer, como foi isso na sua vida? E na vida universitária? Com Dona Leda como diretora, eu não falo por mim, éramos um grupo, né? Nós éramos um grupo de supervisores. Naquela época eu não fiz pedagogia, né? Eu fiz letra, mas era supervisora. Nós éramos um grupo e então Dona Leda valorizava muito quem argumentasse com ela e dissesse com um raciocínio claro aquilo que era preciso ser feito. Então, a gente era só chegar lá e dizer, não tinha problema. Depois nós descobrimos umas técnicas, um negócio assim, matriz de obstáculos institucionais, me lembrei, matriz de obstáculos institucionais. Nos sentamos todas lá no departamento, fizemos uma matriz dizendo quais eram as nossas necessidades de uma coisa que a gente já estava chamando de núcleo de supervisão. Diziam, não pode ter núcleo, porque a menor fração é o departamento. A gente fazia de conta que não tinha ouvido e continuava dizendo núcleo de supervisão. Então, nós nos sentamos e organizamos.
Os administradores fizeram isso, né? Não sei a quem pertenceu, mas os administradores fizeram. Nós nos sentamos e fizemos lá quais são os problemas da faculdade que estão influindo na falta, na dificuldade de trabalho nosso. Então, fizemos isso, uma cópia para a Dona Leda, uma cópia para Edivaldo. Edivaldo tinha uma sala junto de nós. Então, a primeira foi para ele, está aqui, ó, veja aí onde é que você está nos atrapalhando, e depois, Dona Leda, onde é que a senhora está nos atrapalhando. Edivaldo, secretário de Educação na época. Não, aí, deixa eu ver, quando a gente fez essa matriz, ele já não era secretário de... Ou ele ainda não era, ele já não era secretário de Educação. Já não era secretário de Educação. Ele estava lá, chefe do departamento 2, do nosso departamento. Entendeu? Porque nós fomos para ele, não foi como Edivaldo, nós fomos para ele como chefe do departamento, é a relação institucional. Nós fomos como chefe do departamento. E, por surpresa, para surpresa nossa, todos dois acharam que nós tínhamos razão e nos deram aquilo que nós pedimos. O que parece, o que nos ensinou, que se você se organizar, tão pouca gente se organiza, que se você se organizar e disser isso de uma maneira organizada, bem audível, as pessoas compram a ideia, tá entendendo? Agora, eu, com Dona Leda, com a diretora, não Dona Leda particular, que é minha amiga, mas com a diretora eu sempre fiz assim. Se ela dissesse uma coisa no auditório, coisa com a qual eu não concordasse, eu saía do auditório, chegava na mesa dela, deixava um bilhete e voltava, porque raiva passa logo, né? Então, eu não deixava, na hora da raiva eu dizia, e depois eu voltava e ficava assistindo o resto. Depois ela vinha cá na minha sala, Dilza, para que você disse aquilo? Não era para dizer, Dona Leda, porque a escola é isso. Uma questão assim de que a escola tem que se respeitar, a unidade tem que se respeitar. Você não pode entregar coisas que são importantes, decisivas dentro da escola, porque o reitor fulano ou o pró-reitor cicrano estão querendo que você faça. Clientelismo, não. Clientelismo, não. Então, na hora que parecia que era, eu ia lá, às vezes eu pedia desculpa a ela, que nem era tanto assim, mas fizemos isso, fizemos não só com Dona Leda, fizemos com Terezinha, fizemos com Maria Nália, com os diretores, fizeram comigo. Volta, né? Mas era bem assim a nossa relação. A relação, veja bem, a relação do núcleo de supervisão com o departamento onde o núcleo estava instalado e com a direção da faculdade sempre foi desse jeito. E, às vezes, até ultrapassava a faculdade, porque, às vezes, tinha que mandar assim, para o conselho universitário, para o reitor, houve um problema em que nós fizemos isso. Foi uma cópia para o reitor, outra cópia para o conselho universitário, outra cópia para a direção, para a congregação, etc., pedindo a reunião da congregação e na congregação se decidiu o negócio. Então, era um negócio de luta, nunca foi uma coisa calma e tranquila. Quando eu disse que quis me aposentar da faculdade porque eu estava só fazendo ofício, é que isso não existia mais. Não existia mais nada, era uma coisa tão morta e tão morna, que eu já tinha tempo de serviço, aí eu até logo não... E você atribui o que esse marasmo que viveu a universidade? Estamos falando em final de 70? Não, foi um pouco mais. A mais? Esse marasmo foi um pouco depois. Olha, de 84 a 86, a 88 nós estávamos e era uma animação só, nós fizemos não sei quantos seminários, trouxemos gente da Guatemala, da Nicarágua, do mundo inteiro para cá, não sei o quê. Bom, mas essas coisas começaram 4 anos depois, enquanto Ana Cristina e Menina também eram, ainda as coisas estavam... Mas eu tenho a impressão que era assim, não era uma coisa da direção, a minha impressão é essa, não era uma coisa da direção. Na medida em que alguns professores se aposentaram e vieram outros professores, faltou um mecanismo de passagem do que era a faculdade antes para o que está sendo agora. Essas pessoas começaram a
querer criar novamente, quer dizer, é o caos e nós vamos criar tudo de novo. Quando estava tudo escrito, tudo registrado, era só continuar, entendeu? Então, foi uma coisa muito isso, a mudança, né, de uma geração para outra. Isso que acontece tanto nas famílias, nas empresas, não sei o quê. Quer dizer, saiu um grupo e quem entrou, quem ficou não soube fazer esse acompanhamento, e aí o pessoal não... a coisa começou a ficar muito pessoal. A gente não brigava mais pela instituição. As brigas eram pessoais.